Muito bem, meu povo. Olha, vocês estão vendo uma tela bonitinha aí? Bitcoin? Sim. Uhum. Muito bem, olha. Assunto do momento, hein? Assunto que tá saindo no Jornal Nacional, tá saindo nas redes sociais, tá saindo nos feeds do WhatsApp, de tudo que é lugar. E aí a gente vai desmistificar algumas coisas. Então, primeiro o apelidinho do Bitcoin é BTC. Tá? Então, nosso amigo BTC é o Bitcoin. Vamos lá, primeiro, quando ele começa? Então a gente acha que o Bitcoin é um negócio recente. Ah, tem alguns aninhos aí, né? Pô, o Bitcoin é de 2008. Então, ele não é a primeira criptomoeda que foi criada, mas é a primeira que sobreviveu ao tempo. Os conceitos do Bitcoin de ser descentralizado, de não ter nenhum governo por trás, de ser uma moeda que não tem inflação, os conceitos que ele foi criado foi publicado na internet em 2008 por um grupo de pessoas, ou por uma pessoa, ninguém sabe, mas o codinome é Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe, ninguém tem certeza quem foi a pessoa que criou o Bitcoin, tá? E um dos motivos desse anonimato é justamente para poder sobreviver. Porque um dos problemas de, fui eu que criei, né? O governo não tem acesso a Bitcoin. O governo não tem controle sobre Bitcoin. Portanto, ele não gosta disso. Então, ele não consegue, por exemplo, lembra que em 94 o Collor ele bloqueou os nossos bens, bloqueou as nossas contas, né? Para o Bitcoin ele não consegue fazer isso. Ele não consegue bloquear, ele não tem acesso. Então, um dos motivos que fez com que o Bitcoin desse certo foi de fato o anonimato. Não tinha a quem correr atrás, né? Não é uma pessoa. Então, o codinome dessa pessoa é Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se existiu ou não, mas até hoje é um mistério. Muito bem. Então, o que é o Bitcoin? É uma forma de dinheiro eletrônico que pode ser transferida sem intermédio de instituições financeiras. O que significa isso? O Bitcoin não é físico. Então, não dá para você pegar o Bitcoin. O Bitcoin é um artigo digital. Então, ele fica onde? Na internet, na rede. Tá? E aí ele fica registrado numa rede de computadores, que é a tal da blockchain. Tá? Então, o blockchain é um banco de dados gigantesco, onde todas as transações de Bitcoin ficam armazenadas lá. Tá? Todas as negociações, os registros, quem é o dono daquele Bitcoin fica registrado lá. Todo mundo sabe os dados que são transacionados. Ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. O governo não tem acesso. Tá? Então, tem duas grandes coisas que foram criadas com o Bitcoin. O primeiro é o conceito de descentralização. Não tem uma pessoa responsável. Todo mundo que está na rede é responsável. Tá? E o segundo ponto é que a blockchain é um super banco de dados. Blockchain é a correia, né? É uma corrente. É uma corrente que vai ligando um ponto a outro, um ponto a outro, um ponto a outro, um ponto a outro, um ponto a outro. E aí, cada vez que você tem uma transação nova, ele liga na anterior, mas não pode mexer no passado. Não se pode apagar passado, não se pode mexer no passado. Tá? Então ele é extremamente seguro, porque todo mundo toma conta disso. Todo mundo faz parte da rede. Muito bem. Bom, outro conceito que foi introduzido com o Bitcoin é a tal da mineração. O pessoal fala, vou minerar Bitcoin, né? Esse conceito de mineração surgiu por causa do ouro mesmo, né? A gente até fala que hoje o Bitcoin ele é o ouro digital. Por que ele é o ouro digital? Por que até hoje, há mais de 1000 anos, o ouro é considerado um artigo que valoriza, que as pessoas compram ouro para valorizar, né? Porque o ouro, primeiro, ele é raro. É muito difícil você encontrar ouro. Você precisa minerar, cavar, entrar nas minas, explodir, né? Então é difícil você encontrar ouro. Portanto, por ser um artigo raro, ele é caro, tá? Não é produzível facilmente. Não dá para você ficar produzindo ouro, 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 ouro. Não tem como produzir ouro, tá? Então, a inflação do ouro é muito pequena, porque a produção de ouro é pequena. Portanto, ele é raro. Sendo raro, ele valoriza bastante. O conceito de Bitcoin é parecido. Não existe um limite infinito de Bitcoin, tá? O algoritmo do Bitcoin, no final é um programa de computador, ele vai emitir, no máximo, 21 milhões de Bitcoins. Nunca mais vai ter mais do que isso. Só 21 milhões.
Então, ele vai produzindo bitcoins um pouquinho a cada vez e uma hora vai acabar. Então, é o conceito de para de produzir, não produz mais, e o que você não produz mais não tem inflação. Por que um dos problemas do dinheiro real, né? Real, dólar, essas coisas, por que tem inflação? Porque o governo imprime mais dinheiro. Se o governo imprime mais dinheiro, sobra dinheiro, portanto, esse papel desvaloriza. É o problema que aconteceu na Argentina até a entrada do Milei. O que acontecia? Você imagina uma inflação de 200% no ano. Mas por que a inflação era tão alta? Por que os preços subiam tanto? Porque o governo produzia dinheiro. Então, acabou o dinheiro, produz mais. Mas se você produz mais, desvaloriza o dinheiro que está no mercado, porque você está produzindo mais dinheiro. Então, com uma oferta finita e controlada por softwares, para você obter novos bitcoins, você precisa fazer o processo de mineração. E o que é mineração? No caso de ouro, você vai lá, garimpa e consegue ouro. No caso de Bitcoin, é o processo de validar transações. Então, a gente falou da blockchain, né? Então, cada vez que você compra ou vende Bitcoin, essa transação é feito um cálculo para verificar se a transação é válida. Beleza, é válido, põe na blockchain. Põe na blockchain. Quem é que faz esse cálculo? Os mineradores, que no final das contas são computadores conectados pelo mundo que fazem esses cálculos. E aí, conforme eles fazem os cálculos, ó, beleza, terminei aqui. Oba, vou te dar um prêmio, tá aqui, vou te dar um pouco de Bitcoin. Então, a mineração, nesse caso, é um cálculo computacional para você fazer, você validar a transação do blockchain e ganhar Bitcoin. Tá bom? Então, esse é o conceito de mineração. Muito bem. Da mineração, como é que funciona? E aí eu estou falando que é a inflação contrária, né? Ela é deflacionária. Então, lá quando lançou o Bitcoin em 2008, cada vez que alguém conseguia calcular um bloco e colocar na blockchain, a pessoa ganhava 50 Bitcoins. Beleza. Passou 4 anos, em 2012, esse prêmio caiu pela metade. A pessoa ganha agora 25 Bitcoins. Para cada vez que ele consegue fazer uma transação e validar. Passou mais 4 anos, em 2016, agora ele só ganha 12,5. Passou mais 4 anos, 2020, é de 6,25. Em 2024, em abril deste ano, teve o quinto halving. Em 2024, agora são 3,25. Isso quer dizer que cada vez, a cada 4 anos, o prêmio que os mineradores ganham vão diminuindo. Mas por que ainda vale a pena? Porque o Bitcoin cresceu muito de valor. Muito. Então, se você pegar aqui, ó, aqui caiu por 2, aqui caiu por 2, aqui caiu por 2, aqui caiu por 2, mas o Bitcoin valorizou 1000%. Portanto, vale muito a pena ainda minerar Bitcoin. Então, quem ganha o Bitcoin são os mineradores da rede, tá? E aí, esse processo de a cada 4 anos, cota para metade, cota para metade, cota para metade, chama halving. Tá? Então, a cada 4 anos, o processo e as taxas de recompensa caem pela metade. E o objetivo disso é regular a produção de Bitcoin e manter a moeda deflacionária. Então, eu não quero botar muito Bitcoin no mercado. Quanto menos tem, mais raro fica, e quanto mais raro, mais valoriza. Ok? Pessoal, entendeu esse conceito? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Deu para entender. Muito bem. Muito bem. Quem controla o Bitcoin? O Bitcoin é uma rede descentralizada. Então, tem um banco central controlando isso? Não. Tem um dono de empresa controlando isso? Não. Tem o Bill Gates controlando isso? Não. O Elon Musk pode acabar com a rede? Não. Então, o conceito de descentralizado é que ninguém pode destruir, que é o conceito da internet, por exemplo. Alguém pode destruir a internet? Não tem como. Né? Porque a internet é um monte de computadores conectados entre si. Se você destruir um servidor aqui, os outros estão conectados. Se você destruir a Rússia inteira, todos os países estão conectados. Se você destruir um cabo submarino que faz a conexão entre os oceanos, ok, usa satélite. Né? Então, hoje é impossível você destruir a internet, toda a internet. É o mesmo conceito do Bitcoin. Cada minerador, cada pessoa que participa da rede minerando e fazendo esses cálculos, ele tem uma cópia do banco de dados, ele tem uma cópia de toda a blockchain e ele faz parte da rede. Se eu destruir 50 mineradores, vão sobrar os 8, sei lá quantos milhões.
Tá? Então, hoje, existem milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que têm uma cópia da rede, que faz parte da rede, portanto, não dá para destruir tudo. Ok? Então, é impossível hoje destruir todo mundo. Porque o blockchain é um grande livro mundial. Todo mundo participa, todo mundo tem uma cópia. Assim que uma transação é feita, todo mundo recebe essa cópia. Portanto, todo mundo tem cópia. Não tem como, deixa eu hackear aqui, vou botar uns Bitcoin a mais para mim. Não tem como. Porque a cópia das outras pessoas não tem isso. E aí não vai ser validado. Né? Então, por isso que é muito seguro, porque todo mundo toma conta disso. Então, nenhum governo, nenhum banco, nenhuma empresa, nada pode bloquear, transferir, confiscar os seus bitcoins. Por isso que ele é muito seguro, tá? Então, por exemplo, a gente teve guerra da Rússia, por exemplo. Cara, o Putin bloqueou que a pessoa não podia transferir dinheiro para fora. A pessoa bloqueou que não podia comprar dólar, porque ele queria dinheiro interno. Cara, Bitcoin, pronto, resolveu, né? Então, Bitcoin, ele é fora do governo. Você consegue fazer um monte de coisa sem precisar do governo, né? Muito bem. Então, ninguém controla Bitcoin. Ele é uma rede pública mundial. Por isso a grande vantagem, tá? Quando a gente fala de Bitcoin, tem um conceito que é o conceito do dinheiro, valorização, olha, vou ficar rico. E tem um outro conceito importante que o pessoal pega muito, que é o início dele, que é a liberdade. Eu tenho a liberdade de ter os meus dinheiros, eu tenho a liberdade de transferir para quem eu quiser, eu tenho a liberdade de passar. Um exemplo aqui, eu já tive essa experiência. Eu tinha um dinheiro que eu recebi lá da Stone, quando teve o deal da Stone, eu recebi, só que a Stone é listada lá nos Estados Unidos. Eu recebi em dólar, eu tinha que passar para o Brasil. Para eu receber esse dinheiro, eu tive que mandar para o Itaú, depois mandar um comunicado, mandar o meu imposto de renda, depois pedir uma autorização não sei para quem, depois esperar não sei quantos dias. Era meu dinheiro, mas eu não podia tirar, porque tem um monte de burocracias, né? Não tinha liberdade de fazer o que eu quiser. No Bitcoin, tem. Se você quiser mandar 3 milhões daqui para o seu tio que está nos Estados Unidos, você clica no botão, daqui a uns minutos está lá, sem falar com ninguém, sem pedir para ninguém, tá? Então, o conceito importante por trás de Bitcoin é liberdade. Liberdade é importante. Tem uma história interessante também, eu esqueci o nome do cara, mas é o seguinte, há uns 4 anos atrás, um cara estava sendo processado pelo governo, processado por empresas, ele estava ferrado, ele sabia que ia perder, porque tinha gente grande envolvida, ia confiscar os bens dele. O que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha, comprou tudo em Bitcoin e foi embora do país. Todo mundo fala hoje que é o cara mais esperto do mundo, porque ele é inconfiscável, não dá para achar, o dinheiro é dele, faz o que ele quiser, já era, né? Então, acho que o conceito de liberdade é importante frisar aqui. Bom, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Eu resolvi criar algumas aqui para gente. Vantagens do Bitcoin. Descentralizado. Não depende de bancos ou governos para poder realizar operações. É liberdade. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser com suas moedinhas. Anônimo. A sua carteira de BTC não precisa ser declarada e o governo não tem acesso. Tá? Então, se você tiver uma carteira lá com seus bitcoins, você não precisa declarar. Ninguém vai saber, não tem como saber. Oficialmente, você precisa declarar no seu imposto de renda as moedas que você tem, tá? Você pode declarar. Mas o seu endereço eletrônico de onde estão suas moedas não precisa ser declarado. Portanto, não tem como te rastrear, tá? Declarar você pode. Declaração de imposto de renda você não paga nada, tá? Você só paga quando você faz transações. Transparência. Todas as transações de BTC são públicas e constam no blockchain. Inclusive, tem um monte de sites que você pode entrar. Olha, não sei, o governo americano comprou 3 mil bitcoins. Olha que o governo da China acabou de vender 3 milhões de bitcoins. Olha só, o Elon Musk acabou. Você consegue ver isso. Algumas carteiras são públicas. A maioria não são, tá? Então, algumas você consegue ver o que está acontecendo. Rápido. A transação do PTC é rápida e pode levar apenas alguns minutos. Então, é aquilo que eu falei. Quero transferir da minha carteira para minha tia na China. Ok, cliquei no botão transferir. Chegou lá para ela. É muito rápido. Se você precisar de banco, transferência, dia da semana, tem que pedir para o seu banco, tem que liberar não sei o que. É muito difícil fazer isso.
e escasso, né? Então, exatamente igual ao ouro, o Bitcoin ele é escasso, cada vez menos é produzido, vai chegar uma hora que vai parar aqui quando chega nos 20 milhões, e vocês percebem que muita gente está interessada. Eu mandei no grupo lá quais são os top holders, as pessoas que mais têm Bitcoin hoje acumulado, né? E você vai perceber que no mundo existem muitos milionários, né? No mundo. E não tem um Bitcoin para cada um. Não tem. Isso significa que quando todo mundo quiser o Bitcoin, todo mundo vai pagar cada vez mais caro por ele. Por quê? Porque ele é raro. Tudo que é raro é precioso. Tá? Bom, desvantagens. Primeiro, legislação. Cada país tem as suas próprias leis. O Bitcoin é mundial. A rede do Bitcoin é mundial. Tá? Mas cada país tem as suas próprias leis. Então, eu posso dizer que na China já houve tempo que era proibido minerar Bitcoin, você não podia. Né? No Brasil, você precisa declarar todos os Bitcoins que você tem que você compra na exchange. A lei do Brasil é assim, né? Se você vender até 35 mil reais, você não paga imposto. Só se a blockchain, só se a operadora que você comprou tem uma sede no Brasil. Então as leis são bem complicadas ainda, tá? Então isso é um problema. Segundo, conhecimento. Muitas pessoas ainda associam o Bitcoin a fraude, dinheiro de deep web, né, coisa ruim, sequestro de dados de computador. Então, no começo, lá no começo, o Bitcoin era muito mal falado, né? Hoje já está melhor. Então, antigamente, quem falava de Bitcoin era só pessoa física, era o hackerzinho que entendia de Bitcoin, era aquele um menininho lá do console do computador que entendia isso. Cara, hoje em dia tem países que já têm criptomoeda, o Bitcoin como moeda nativa. Tem países comprando Bitcoin, tem um monte de empresas comprando Bitcoin. Então hoje já tá bem mais. Todo mundo já está falando sobre isso, né? Outro ponto, chaves perdidas. Tem um monte de maneiras de você guardar os seus Bitcoins. Uma das mais seguras é você guardar externo. Então você guarda numa carteira, tá? Então existe uma carteira, a gente chama de wallet, que você põe seus Bitcoins lá e você tem uma chave de segurança para poder acessar esses caras. Essa chave geralmente são 12 palavras. Você guarda as 12 palavras, essa é a sua chave, e você pode acessar os Bitcoins. Não é que o Bitcoin fica na sua carteira. O Bitcoin fica na blockchain. Mas nessa sua carteira ficam as chaves de acesso ao Bitcoin, com essas 12 palavras. O que acontece muitas vezes? Esqueci as 12 palavras. Perdi as 12 palavras. Pô, Milton, mas não tem um botão recuperar a senha? Não tem. Não tem recuperar a senha. Porque ele é tão seguro que não tem como alguém roubar, de você levar embora e te roubar. Não tem como. Se a pessoa não souber as 12 palavras-chave, perdeu. Já era. E tem um monte de bitcoins que foram perdidos ao longo desse tempo. A pessoa perdeu a carteira e já era. Não tem como recuperar. E por último, a volatilidade. O que a gente percebe é que o Bitcoin sobe, 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 sobe. Nossa, o negócio está explodindo. Daqui a pouco ele cai, 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 cai. Nossa, morreu, já era, ninguém quer mais. Daqui a pouco sobe, 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 sobe. Então, é um ativo recente. Se a gente falar que 2008, ele é muito recente. De mercado é muito pouco. Então, ele é muito volátil ao longo do tempo, tá? Agora que entrou no mercado tradicional, entrou no mainstream, empresas estão comprando, tende a ser menos volátil. Mas vamos perceber aqui que o preço dele explodiu nos últimos tempos. Explodiu. Da última vez que eu falei de Bitcoin para cá, dobrou o valor. Dobrou, né? Então, precisa entender. Entender como é que funciona e entender que, cara, pode cair. Tá bom. Mas eu entendi como é que funciona, vou esperar aqui. Ok. Como é que a gente compra Bitcoin? Vamos lá, eu coloquei aqui 5 opções. Primeiro, exchanges. Então, não, a gente não consegue comprar Bitcoin lá na B3, né? Lá no home broker. A gente compra Bitcoin em empresas que fazem trocas de moedas, exchanges. Então, algumas importantes aqui, ó. Binance, Coinbase, mercado Bitcoin. É parecido com XP, é parecido com a Rico, só que nesse caso é uma exchange. É para isso, não é para você comprar ação, tá? Então você cadastra por lá, seu login e senha, faz seu cadastro bonitinho, escolhe moeda,
faz um DOC, um Pix para essa conta, escolhe o que você quer comprar e compra. Tá? Pronto, você comprou, tá lá, é sua, quer vender, vai lá e vende. Então, uma das maneiras é exchange. Segunda, bancos. Até uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, o banco era totalmente contra Bitcoin. Né? Inclusive, ele expulsava usuários que compravam Bitcoin por ele. Então, era realmente muito mal falado o Bitcoin. Hoje em dia, a maioria dos bancos já possibilita você entrar pelo banco e comprar Bitcoin. Então, ó, eu coloquei alguns aqui, ó, Nubank, Banco do Brasil, BTG, Inter, Itaú, Mercado Pago. Você entra no aplicativo do banco, quero comprar Bitcoin, comprar, pronto, comprou, tá lá, guardou. Tá? Muito fácil hoje. E não precisa decorar essas 12 palavras, né? Tá com ele o banco. Peer-to-peer. Esse é o menos usado, tá? Mas a ideia é que você pode transferir de uma carteira para outra. Então eu tenho Bitcoin na minha carteira, quero transferir para a carteira do Bruno, eu vou lá, põe o endereço dele, transferir. Pronto, direto. Não precisa passar por nenhum lugar. A gente já falou sobre isso, ETFs, né? Então, se eu não quero usar nenhum desses itens anteriores, eu posso sim, na Bolsa de Valores, comprar um ETF que compra Bitcoin em seu nome, né? Então, ele replica o valor. A gente falou sobre o Hash 11, mas o Hash 11 não é só Bitcoin. Tem um monte de cripto lá dentro. Aqui são 2 exemplos de ETFs que só compram Bitcoin. Então, BIT11 e QBTC11. E por último, fundos de investimento. A gente também teve uma aula sobre fundos de investimento que você pode escolher só criptomoedas. Então você põe dinheiro lá, eles compram cripto e aí vai crescendo por conta disso. Todas essas maneiras são seguras, tá? Qualquer outra coisa, o meu amigo aqui tá fazendo um grupo que aí começa a comprar Bitcoin, ou tem um jogo do Tigrinho que você paga em Bitcoin. Não, nada disso é válido, tá? Nada disso é seguro. Esses são seguros. Tudo bem? E eu peguei aqui as maiores exchanges. Existem outras também que não são muito boas, tá? Essas são as maiores. O mercado Bitcoin é brasileiro, Binance Coinbase é americana, então são grandes também. Ok. Preço. Eu peguei os últimos 5 anos, ok? Os últimos 5 anos lá no Google. E olha que interessante, o Bitcoin sobe. Tava lá no 50 mil, 500, não, que é 50 mil reais. 50 mil reais, foi para 300 mil reais, aí caiu para 200. Você imagina, 350 aqui, né? Imagina que você tava com 350 mil, caiu para menos de 200. Caiu para caramba. Depois subiu de novo aqui para 350, aí caiu aqui, ó, para 100 mil. Você imagina ser 350 mil reais na conta e cair para 100 mil. Mas, depois ele subiu aqui para 400 mil e aí caiu. Agora está em 595 mil. 595 mil reais é mais de R$500 mil um Bitcoin. Né? Nos últimos 5 anos, ele cresceu 1.811%. Vou repetir. 1.811%. Tá? Então, ele tem muita volatilidade. Ele cai, ele sobe muito, ele cai muito, sobe muito, cai muito. Mas se você olhar a longo prazo, é para cima. Aí, só por curiosidade, eu coloquei a mesma coisa em dólar. Se você olhar o desenho, é muito parecido, né? Subiu aqui, desceu aqui na pandemia 2020, 2022 teve um pico, depois caiu, depois começou a subir, aqui andou meio de lado e agora está no pico. É quase parecido. Agora, aqui ele cresceu 1.200%. Por que aqui só 1.200, aqui 1.800? Se é o mesmo Bitcoin? Porque é a variação do dólar. O dólar subiu. Então, por que ele cresceu 1.800 aqui? Ó? Porque o Bitcoin é cotado em dólar. Hoje a gente falou, o Bitcoin vale 98 mil dólares. O Bitcoin é dólar. Tá? Agora, se você olhar em real, ele vai crescer muito mais. Porque além da cotação do dólar, ele também sofre variação cambial. Porque o dólar também cresceu muito esse ano. Esse ano o dólar cresceu 20%. Né? Tá 6 e pouco o dólar agora. Então, ele é conectado ao dólar, né? Então, ele cresce no dólar, mas em real cresce mais ainda. Muito bem, olha. E aí vem aquele arrependimento, né? Puxa,
Podia ter começado há 5 anos atrás. Olha, ia ganhar 1.800% de lucro. Ok. Daqui a 5 anos, se você não começar a estudar isso, você vai ter o mesmo arrependimento de hoje, que é o que eu tenho. Deveria ter começado há 5 anos atrás. Né? Que é importante, né? Não é que eu tô falando pra vocês comprar, não. É para estudar isso, entender isso. Como é que isso funciona? Deixa eu ver, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu comecei a estudar isso, sei lá, uns 2 anos. E quando comecei a investir, perdi dinheiro, porque eu não entendia. Eu vi que o negócio caiu, vendi, perdi dinheiro. Depois comecei a estudar um pouco mais. Mas eu tenho 3% dos meus investimentos em Bitcoin. Eu também não sou louco de investir tudo. Ninguém deveria ser. Ok. Aí eu trouxe uma história para vocês, né? Tem um fato famoso que a gente chama de Pizza Day, que foi em 22/5/2010. Lembra que o Bitcoin começou em 2008. A primeira começou a transacionar em 2009 e só em maio de 2010 um programador que gostava que entendia de Bitcoin começou a entender e falou: será que eu consigo comprar alguma coisa com Bitcoin? Aí ele publicou lá na rede e falou: cara, eu queria comprar 2 pizzas. Eu pago 10 mil bitcoins. Alguém se interessa? Ninguém. Quem conhecia Bitcoin? É ele mais meia dúzia de nerdzinhos, né? Americanos. E aí teve um cara chamado Jeremy Sturtevant, de 19 anos, falou: beleza, eu aceito. Ele foi lá, comprou uma pizza, pagou com o dinheiro dele, mandou entregar para o cara e o cara deu 10 mil bitcoins para ele. 10 mil bitcoins hoje. Bom, considerando que o Bitcoin está meio milhão de reais, 10 mil Bitcoins significa. Eu já perdi a conta aqui. 5 milhões. 5 bilhões de reais. Vou repetir. Bilhões de reais. Pois é, né? É de se pensar. Claro que até hoje ninguém, ou quase ninguém, guarda esses bitcoins por todo esse tempo. Não tem como. Você vê que o negócio subiu 1000%, você vai lá e vende. Faz parte, né? Mas existe um dia específico chamado no dia 22/5, que chama Pizza Day. É um dia famoso entre os seguidores do Bitcoin. Muito bem. Aí, entrando nessa onda de criptomoedas, de blockchain, né? Os governos falam, legal isso, hein? Curti. Dinheiro digital. Sabe que um dos problemas que o Banco Central tem hoje em dia, eu falei que o Banco Central emite muito dinheiro novo. Cara, tá faltando dinheiro. Beleza, emite dinheiro novo. Mas hoje, para você emitir dinheiro novo, você precisa imprimir dinheiro. Realmente, a Banco Central cria as impressoras e começa a emitir dinheiro novo e você precisa emitir. Quero emitir 2 bilhões de reais, eu preciso imprimir notas de 2 bilhões de reais. Muito bem. Quando a gente fala de dinheiro digital, não preciso mais emitir papel físico. O dinheiro é virtual. Né? A gente está acostumado hoje com o dinheiro virtual, né? Você faz um Pix ali, cara, o dinheiro sai de uma conta e vai para outra conta. Você não vê dinheiro físico. Hoje é difícil você ver dinheiro físico, né? É tudo muito digital. Então, o que é um CDBC? É um Central Bank Digital Currency, ou seja, é uma moeda digital, só que centralizada. Ela é emitida pelo Banco Central do país. Então, quem controla essa moeda? O Banco Central. Então é igual ao Bitcoin? Não, Bitcoin é descentralizado. Não tem ninguém controlando ele. O mundo inteiro gerencia esse banco de dados. O CDBC é criado pelo Banco Central. Então, ele emite a moeda, ele cria a moeda. Tá? Muito bem. Então, com a criação de um CDBC, os bancos centrais podem emitir novas moedas fiduciárias digitais. Moeda fiduciária é a moeda de um governo. Então, dólar é uma moeda fiduciária, ien é uma moeda fiduciária, o real é uma moeda fiduciária, né? O peso argentino é uma moeda fiduciária. Então, controlado por um governo central, pelo Banco Central. Então, no caso desse CDBC, quando é criado uma dessa, eu não preciso mais emitir uma moeda física, só digital. Ok? Muito bem. Então, moeda digital, CDBC é uma moeda digital centralizada. E aí o governo brasileiro, opa, gostei da ideia. E aí ele criou o Drex, que vai ser lançado agora em 2025, tá? Então, Drex
é uma moeda digital centralizada, é uma CDBC, é o nosso real digital. Tá? Como é que vai funcionar isso? Quanto vai valer um Drex? R$ 1. É a mesma coisa. Um Drex equivale a R$ 1. É comparativo com a moeda física. Tá? A diferença é que não vai ter físico. Não vai ter uma nota de Drex. Tá? O Drex está na sua conta, você fez um Pix, botar a conta, pronto, já está na sua conta. Tá? Não tem mais moeda física. Então o futuro é isso. Hoje em dia já está assim, né? Papel não se usa mais, nem cartão de crédito se usa mais, né? Hoje eu só uso o celular com cartão de crédito, vou lá, encosto o celular, pronto. Transferiu, né? Então hoje o negócio físico não existe mais. Então cada vez mais digital. Então criptomoeda entra nisso também. Então é o Drex. Bom, eu falei muito de Bitcoin. Bitcoin é a primeira moeda, é a mãe de todas, é ela que dita o ritmo do mercado. Bitcoin cresce, as outras crescem, Bitcoin cai, as outras caem. Então, ele é a mãe de todas. Mas existem outras alternativas. Existem outras criptomoedas, tá? E nós chamamos elas de altcoins, ou moedas alternativas, né? Então, alt é de alternativa. Alternativa que não é o Bitcoin, tá? Bitcoin é o Bitcoin, alternativas são as outras. Tem outras classificações, tá? A gente pode chamar de meme coins. Meme coins são moedas que do tipo, cara, é só brincadeira isso. Não serve para nada. Né? Não sei se já viram aquela moeda do cachorrinho do Elon Musk, né? Dogecoin. É só uma moeda que tem um cachorrinho. O que ela vale? Nada. É só famosinha, né? A gente tem moedas de DeFi, que é finanças descentralizadas. A gente tem moeda de game. Né? Você pode criar moeda de game. A gente tem stablecoins, essas são boas. O que são stablecoins? São moedas que representam uma moeda fiduciária, principalmente dólar, né? Por exemplo, aqui, ó, Tether. O Tether é uma moeda chamada USDT que vale $1. Ué, mas se ela não valoriza, para que serve? Para você fazer transações no mundo virtual. Então, se você quiser comprar Bitcoin, você vai lá e compra Tether, depois compra Bitcoin. Ah, mas eu quero vender, agora compra Tether. Então, é tipo, é o seu dólar guardadinho ali. Mas se eu quiser vender, vira dólar. Mas a ideia é que toda transação que você faz com moedas digitais em dólar, você usa uma stablecoin. Tether é uma. Tá? E para vocês terem uma ideia, quantas moedas existem hoje? Tem mais de 2,4 milhões de criptomoedas criadas. Uma criptomoeda nada mais é do que um sistema, um programinha. Alguém vai lá, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, cria uma cópia e cria uma nova. São muitas moedas que são criadas todos os dias, tá? Vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um site chamado CoinMarket, mercado de criptomoedas, tá? Aqui em cima mostra criptomoedas criadas hoje em dia. Hoje tem mais de 2,4 milhões. Quantas corretoras existem? 764. Qual o market cap do mercado? Ou seja, o total de dinheiro que tem em criptomoedas? 3,59 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. É muito dinheiro que tem esse mercado, tá? Volume transacionado no último dia, 282 bilhões de dólares. É muito dinheiro que está transacionado, tá? Então, é um mercado gigantesco, tá? Não é mais um conjunto de nerdzinho que está brincando de criar isso, tá? É muita coisa. Eu coloquei aqui as 9 principais moedas que existem hoje, tá? Das 2,4 milhões, né? As que têm mais mercado. O Bitcoin, sem dúvida nenhuma, é a top das tops, é a que vale mais, 98 mil dólares. A segunda mais famosa e mais antiga é a Ethereum, o ETH, né? Que a moeda chama Ether, que vale 3.800 dólares. Nossa, que baratinho, vale a pena comprar? É uma moeda boa, é uma moeda famosa. O objetivo dela não é reserva de valor. Ela tem um outro propósito por trás, que é contratos inteligentes. Você consegue programar dentro dessa moeda para ter contrato mais inteligente, né? Então, o futuro está interessante aqui. A Tether que eu falei, que é stablecoin, vale $1. XRP, Solana, BNB da Binance, o Dogecoin aqui, ó. Dogecoin é o cachorrinho. Olha quanto custa, 43 centavos de dólar. Né? É isso. Cardano,
E o SDC também é uma stablecoin que vale praticamente $1 também, 0,99999. Então, duas stablecoins, tá? Muito bem, então essas são as altcoins. Altcoins. Muito bem. Cenário bullish. Eu comentei com vocês na última aula. Lembra que bull é de boi, é mercado que sobe. Bear é o urso, que é mercado que cai. Quando a gente fala que o cenário é bullish, quer dizer que o mercado está com tendência de alta. É um mercado que está promissor. Então, nesse momento, estamos com mercados promissores. Alguns aspectos. Por quê? Primeiro, em 2024, foram aprovados os ETFs de BTC e ETH nos Estados Unidos. Até antes de 2024, as empresas americanas, os fundos de pensão, os governos tinham que comprar Bitcoin direto. E, de novo, é complicado comprar Bitcoin direto, porque tem que decorar as 12 palavras, não é garantido. Como é que você garante? É muito complicado. Quando a gente fala de ETF, ETF é um mercado formal. É um mercado que você entra na bolsa de valores. É um mercado que você vai lá no home broker e compra e vende. Então, agora as empresas podem comprar. Os governos podem comprar. Nos Estados Unidos. O Brasil já tinha, mas quando a gente fala de governo mundial, os Estados Unidos que é importante. Então agora as pessoas podem comprar, e muita gente comprou. A BlackRock, que é uma das maiores gerenciadoras de fundos do mundo, vocês viram na lista, ela tá lá. Ela comprou muito Bitcoin, muito, porque as pessoas começam a comprar de lá. Tá? Segundo, em 2024, tivemos o halving do BTC. Então, de novo, o que é o halving? Cai pela metade os bônus que você ganha. Se cai pela metade, quer dizer que estão pagando menos bitcoins. Quer dizer que está ficando mais raro. E tudo que fica mais raro, fica mais valioso. Portanto, historicamente, toda vez que tem halving, até o final do ano e até o meio do ano seguinte, a subida do Bitcoin. Que é o que aconteceu. Tá? Esse ano o Bitcoin subiu, deu uma cadinha, subiu agora, até a previsão, tudo que a gente estuda de ciclos, é que até o meio do ano que vem ainda ele possa subir mais. Muito bem. A gente está no final da Bull Run. Então, o ciclo de 4 anos começou esse ano, deve acabar no meio do ano que vem. Então, a Bull Run, que é a corrida do touro, deve acabar até o ano que vem. Então, para você entender também, quando vocês forem estudar, o Bitcoin tem um ciclo de 4 anos, que é o ciclo do halving. Então ele cresce, tem aquele boom, todo mundo se empolga, começa a ser jornal nacional, vamos comprar, explode, e aí pronto, chegou no topo tão alto que, beleza, agora ganhei 1000%, vou vender. Eu também, eu também, eu também, eu também. Só que todo mundo que comprou lá no que estava no topo começa a perder dinheiro, porque ele comprou lá no alto. Então tem um momento que ele vai cair, porque as pessoas ganharam tanto dinheiro, começa a vender para poder fazer dinheiro e guardar no bolso. Tá? E aí o ciclo começa de novo. Depois, mais para frente, sobe de novo. Tá? Mas precisa entender o ciclo. Terceiro, carinha aqui do lado. Ó. Em 2024, quando o Trump estava fazendo as campanhas eleitorais, ele falou, ele recebeu donativos em Bitcoin, ele participou dessa rede, dessa palestra que teve no Bitcoin lá em Nashville, falando sobre Bitcoin, dando apoio ao Bitcoin, né? Então, esse cara é pró-cripto, o vice dele é declaradamente o cara que investe em criptomoedas, e ele falou que provavelmente os Estados Unidos vai comprar criptomoeda para reserva de valor. Cara, quando os Estados Unidos compra, não compra bilhões, compra trilhões, né? Redução dos juros dos Estados Unidos. Então, o juro nos Estados Unidos até o ano passado estava muito alto, começou a cair agora. Tem tendência de cair agora. Quando os juros começam a cair, não faz mais sentido investir na renda fixa nos Estados Unidos. Porque a renda fixa está pagando muito pouco. Portanto, os investidores começam a migrar para a renda variável. E uma das rendas variáveis que vai captar esse valor da renda fixa é a criptomoeda. Então, na hora que começar a reduzir juros lá, vai aumentar o investimento em criptomoeda. E adoção do Bitcoin pelo mercado tradicional. Então não é só mais o nerd que compra o Bitcoin. A El Salvador colocou o Bitcoin como moeda oficial. Né? A BlackRock começou a comprar um monte de Bitcoin para vender nos ETFs dela. Governos estão falando em comprar Bitcoin. E, de novo, quando a gente fala de governo comprar, BlackRock comprar, não são
dezenas de bitcoins, nem milhares de bitcoins, são milhões de bitcoins. Então, tem uma tendência nos próximos anos que deve crescer muito isso ainda. Deve crescer muito, tá? Por conta disso. Por isso o cenário bullish. Acho que as coisas vão crescer. Mesmo que, sei lá, no final do ano que vem acabe isso, as pessoas comecem a vender, acho que rapidamente vai subir de novo, tá? Claro que é tudo meu achismo das coisas que eu estudo nos últimos tempos, tá? A ideia é que a gente está compartilhando esse conhecimento. E aí eu deixo o desafio aqui pra gente bater papo, tá? O desafio é, então, o que eu entendi de Bitcoin até hoje? O que eu entendi agora que o Mito explicou? Minha opinião mudou? Eu compraria? Não compraria? Queria escutar um pouco de vocês. Cara, na verdade, eu tenho uma dúvida. Você disse que o limite é 21 milhões, né? De Sim, emissão. exato. Quanto que a gente tá hoje? Em torno de 18 milhões e meio. Nossa. Quase todos já foram minerados. Tem pouco para liberar. Tá quase Não, 19 já, quase 19. eu fico imaginando a loucura quando emitir esse 21º milhão. Entendeu? Se as pessoas, de novo, se as pessoas começarem a dar valor para isso, porque no final das contas, o valor de alguma coisa é quanto alguém paga por ela. Exato. Que é aquele preço de empresa, sabe? Ah, eu comprei uma Uhum, empresa. Quanto vale a minha empresa? Ah, minha empresa vale. Cara, vale quanto pagar. Se alguém te pagar 20 sim. milhões, vale 20 milhões. É isso. Então, a ideia é que, como todas as pessoas estão começando. E é uma coisa interessante: Bitcoin é meio que um clubinho. Todo mundo que entra nisso começa, cara, é verdade. Nossa, e você começa a participar, começa a entender, é verdade, funciona, é liberdade, e não sei o quê, e não sei o quê. Então não é só o valor, é um monte de coisa. Então você entra por clubinho. Então a tendência é que as pessoas começarem a estudar isso e falar, putz, verdade, eu quero isso, né? Que é o que aconteceu com a MicroStrategy, que é um dos litas lá, né? Então, o dono de uma empresa chamada MicroStrategy apostou, cara. Ele entendeu como é que funciona. Ele falava mal antes, tá? Ele entendeu como é que funciona. Cara, entendi. Faz sentido. Apostou a vida dele nisso. Apostou toda a empresa dele. Ele vendeu, ele pegou dinheiro emprestado da empresa dele para poder comprar Bitcoin. Cara, tá dando certo, né? Então é isso. Acho que conforme as coisas vão, as pessoas vão entendendo, vai crescer cada vez mais. Aí, no Boa. caso, minha dúvida também. Conta, conta. No caso, você compra o Bitcoin e depois Uhum. você vende ele quando ele tiver com um preço maior. É isso? Olha, esse é o conceito de trade, tá? Qualquer coisa. Você compra uma ação num preço. Quando ele estiver lá em cima, você vende, você ficou com lucro. Isso é um conceito. Você pode fazer isso com qualquer coisa, tá? Você comprou uma casa, a casa valorizou, nossa, essa casa, o bairro melhorou, vou vender a casa. Beleza, você vendeu a casa, ganhou dinheiro. Qualquer coisa pode ser isso. Mas, por outro lado, você pode. E aí, de novo, esse clubinho que eu sigo, esses influenciadores, tem muita gente que não vende Bitcoin nem a pau. Ele só compra, 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 compra. Porque tem um monte de gente, eu já vi várias, até especialistas falar nisso, que o Bitcoin vai valer US$ 1 milhão. Lembrando que hoje ele está valendo 98 mil. US$ 1 milhão significa vender 10 vezes mais. Né? Então, entendo que se você acha que isso vai valorizar, só compra e nunca vende, só compra e nunca vende, só compra e nunca vende, né? Porque no final dos contos, ele é uma forma de dinheiro, é uma forma de pensar no futuro, tá? Pensar no futuro. Uhum. Lembra que a gente está falando de montar uma carteira previdenciária? Então imagina Sim. que você, em vez de guardar ações, comprar ações e colocar lá no Tesouro Selic, você compra só Bitcoin, compra Bitcoin, compra Bitcoin, compra Bitcoin. Quando você for se aposentar lá com seus 50 anos, 45 anos, quanto vale os seus Bitcoins? Devem valer muito. Então, sim, você pode comprar e vender, mas também pode guardar. Sim. Mas aí a pergunta, Miri, vou começar com a Miri. O que você já tinha ouvido falar de Bitcoin que mudou a sua cabeça agora? Você já tinha ouvido falar de Bitcoin? Alguma coisa? Já, estou aqui falando mudo.
Já tinha ouvido falar uma moeda digital, né? Que não tem Uhum, físico. Era isso que uhum. eu sabia de bitcoins. E eu sei que agora ele está em alta, está rendendo muito dinheiro, tá? E por isso que eu falei, nossa, eu tenho que entrar nessa aula para mim saber, ué, o que que é esse Bitcoin? Mas assim, é diferente, né? No caso, você tem Sim, que é diferente. comprar, guardar e Uhum. é longo prazo, né? Não é agora. Sim, sim. Ó, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? A gente estava andando de lado no valor dele desde março de 2020, março de 2024. Ó, subia, caía, subia, caía, subia, caía, subia, caía, subia, caía. Chegou aqui em 7 de novembro de 2024, o negócio disparou. O que fez ele disparar? Trump. Então ele acha, todo mundo acha que o governo Trump vai ser muito bom para o Bitcoin. Todo mundo acha que ele vai criar leis nos Estados Unidos que vão melhorar. Todo mundo acha que as pessoas que trabalham com ele são pró-Bitcoin. Todo mundo acha que isso vai ser bom. Só que o Trump nem entrou no governo ainda. Ele só vai entrar no começo de janeiro. Portanto, se ele fizer as coisas que ele prometeu, isso aqui é só um achismo. A gente acha que vai acontecer isso. Portanto, na minha cabeça. De novo, é só achismo, tá, gente? Se ele fizer as coisas que ele prometeu, quando ele começar o governo dele, isso aqui vai disparar mais ainda. Agora, se ele mentiu para todo mundo, eu menti para vocês, eu vou bloquear o Bitcoin aqui, ó. Eu só falei aquilo porque eu queria ganhar as eleições. Bitcoin desaba. Então, tudo no final das contas aqui, isso é especulação, né? Você pode ganhar, pode perder. Por isso que eu só invisto 3% do meu dinheiro. Só. E como que você Ana, investe, Hamilton, hoje? hoje eu invisto em ETF. ETF. Eu vou lá e compro lá na Bolsa de Entendi. Valores brasileira o Hash11. Eu não. Eu, Acho que eu, você eu, tá. eu brinquei, só porque eu estava estudando como é que funcionava. Eu comprei um pouquinho de Ethereum e coloquei numa carteira minha digital para ver como é que funciona. Ah, legal. Então eu tenho uns Ethereumzinho lá, mas tem uma micharia. Era só para brincar mesmo, para entender como é que funciona. Mas eu guardei a chave e se eu perder, me ferrou, né? Boa, manda pra esposa, coloca na coleira do É, cachorro. pois é. Mas é complicado, cara, porque o pessoal fala, anota no papelzinho e guarda. Cara, se você perder o papel, ferrou, né? Por outro lado, se alguém pega esse papel, com esse papel, com as 12 palavras, ele recupera os meus chaves. Então é difícil, né? Então, ó, Pra pra vocês caramba. terem uma ideia, Ainda ó, isso mais que aqui é não é Bitcoin, recuperável. é, isso aqui é o Ethereum, tá vendo? O Ethereum, ele não subiu ainda do jeito que ele tava, tá meio que tentando subir ainda, tá? Isso aqui é um altcoin. Esse aqui é o Uniswap. O Uniswap também, lá em cima, desceu, agora está despontando. Então, quase todas as criptos, agora, no final do ano, começou a dar um rally, começou a subir forte. Bitcoin começou a subir forte aqui, ó. Então, tem um rally de final de ano aí que está dando bom e talvez o começo do ano que vem continue. Ana, queria ouvir um pouco de você. Sua opinião do tipo, o que você achava que era? Tinha algum Uhum. preconceito? Aprendeu alguma coisa interessante? Boa. Eu tinha bastante preconceito, né? Então, eu achava, como você falou, que era uma coisa dos nerdzinhos, que era uma coisa para você, né? Que o meu Tipo, nerd que eu conheço é você. Então, eu pensava, não, isso não é para mim, sabe? Tipo, aham. é uma coisa muito longe da minha realidade. E quando vocês apresentaram lá o fundo Hash 11, eu achei muito interessante, porque ele sobe bem com o Bitcoin, porque a maioria dele é em Bitcoin, né? E Sim. ainda tem umas outras coisinhas ali, tipo, se dá uma merda muito grande com o Bitcoin, tem, parece que um respaldo ali. Então eu me senti segura. Eu até fiquei com uma dúvida, Sr. Hamilton. Diga. Só para ver se eu entendi direito, se a gente comprar Bitcoin pelos bancos, por exemplo, pelo Nubank, aí Uhum. eu não preciso me preocupar com essa chave. Isso. Não precisa. Entendi. Não precisa. Porque aí a garantia é do próprio banco. Ele que está garantindo para você, que está guardando as coisas para você, tá?
E é interessante, né? Quando a gente fala de... Eu falei aqui de exchanges, né? Que você pode comprar pelas exchanges. Cadê? Aqui, ó, exchanges. Isso, é aí Assim, que eu tenho que guardar a chave. então, aqui você compra, não guarda a chave, você compra, tá? Então você compra, Coinbase você compra, Mercado Livre você compra. Você pode deixar lá? Pode, tá? Aí você não precisa de chave, você vai deixar lá. Qual que é o problema? O problema é que isso aqui são grandes. São grandes, mas existia uma exchange chamada FTX, tá? Que ela era gigantesca. Ela faliu. E quando ela faliu, todo mundo que tinha dinheiro, que tinha criptomoedas lá guardado, perdeu. Né? Ou perdeu, está em recuperação, está tentando recuperar ali. É um negócio difícil. Então, quando a gente usa exchanges, o que é o mais seguro? É você compra lá e transfere para sua carteira. Então, tem uma carteira virtual que você transfere, pronto, agora tá sua, agora você não perde mais. E aí sim, tem as 12 palavras. Né? Agora, quando a gente fala de bancos, é questão de confiança. Cara, um Itaú da vida não vai quebrar. Ele é gigante, né? O Banco do Brasil, cara, o Banco do Brasil é o primeiro banco do Brasil, não vai quebrar, né? Sim. Nubank, Nubank é gigante, acho que não vai quebrar. Mercado Pago, é o mercado do Mercado Livre, é uma empresa gigante, acho que não vai quebrar, né? Agora, não sei, é questão de, você confia nessa instituição? Eu confio nessas aqui, né? Então, sim, é mais seguro, põe lá, não precisa decorar as chaves. É muito fácil de comprar e vender. Você vai lá e clica no botão também, é bem fácil. Boa, entendi. Povo, acho que é isso. Dúvidas?